Olá, meus seres! Eu espero que tudo bem com vocês. Estamos aqui no canal Bem na Bio com o Prof. Sost para a gente fazer uma revisão para o vestibular da universidade mais difícil do estado do Paraná, a Universidade Estadual de Maringá. Então, a nossa querida UEM deu uma prova maravilhosa. Coloquei diversos assuntos aqui que a gente pode passar desde a prova de conhecimentos gerais até, obviamente, a nossa prova específica de biologia, uma das mais difíceis do nosso país, se não a mais difícil. Para mim, é uma das mais, se não a mais difícil de todas. Então, eu gostaria que você assistisse toda essa aula, que você pegasse seu caderninho de anotações, se você anota, seu tablet, enfim, o material que você usa e a técnica que você usa para deixar o Sost colocar a biologia dentro do seu telencéfalo altamente desenvolvido e você fazer uma excelente prova e tirar uma excelente nota na prova da UEM. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostar, deixe seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas. O mais rápido eu respondo você. Quando nós olhamos para a UEM, geralmente nós temos diferentes assuntos. A botânica aparece frequentemente, às vezes aí com uma porcentagem um pouco maior, com parciais perdidas em diferentes assuntos e diferentes áreas, mas eu quero passar por diferentes áreas da biologia. Provavelmente você vai dar um print aí, se você quiser. Lá nós temos biologia celular, nós temos genética, nós temos ecologia, zoo e diferentes áreas. Então vem pra cá que eu foquei na biotecnologia, que dá para você pensar em várias coisas aqui. Quando nós pensamos nessa biotecnologia, historicamente, desde a época da utilização da fermentação, lá há muitos milhares de anos atrás, nós já tínhamos os seres humanos domesticando de diferentes seres vivos e usando aí a atividade deles para o nosso benefício, como uma espécie bem malandrinha que é a nossa. E aí a gente tem uma biotecnologia aí mais ou menos antiga, a utilização de seres vivos para obter determinados produtos que a gente faça uso contínuo ou que a gente tenha um benefício com isso. Claro que essa biotecnologia que está aqui, ela é mais modernona, ela está associada ao desenvolvimento daqueles estudos com o material genético. Então, desde 1953, Watson, Crick e Maurice Wilkins, Rosalind Franklin contribuíram para aquele modelo de dupla hélice do DNA. E a partir do conhecimento do DNA, a gente tem aí ele como um material genético. Ele consegue fazer cópia, ele vai organizar a síntese de proteína. Esse DNA é transmitido aos nossos descendentes lá nos nossos gametas. E aí a gente conheceu essa molécula maravilhosa. E aí a gente conseguiu manipular essa molécula maravilhosa. Quando eu penso em transgênico, eu quero que você grave que são indivíduos que receberam genes de outras espécies. Então o ser humano consegue coletar o gene da espécie A, introduzir na espécie B, e essa espécie B passa a produzir uma proteína, uma substância, uma enzima, tem um benefício maior. Então transgênicos são organismos que recebem genes de outras espécies. Os organismos geneticamente modificados nem sempre são transgênicos. Então existem definições e diferentes interpretações e até uma confusão até legal em relação a esses termos. Mas de uma maneira geral na biologia, OGMs, organismos geneticamente modificados. Então ele pode ser um transgênico e aí ele é um transgênico quando ele recebe gene de uma outra espécie. Ô Sost, mas eu ouvi falar em terapia gênica. Eu posso ter células, eu posso ter um pâncreas defeituoso, pegar vírus, colocar um gene do ser humano lá, naquele vírusinho, no material genético do vírus, colocar no ser humano e fazer esse vírus entregar genes novos, genes funcionais, substituir genes que não eram funcionais por genes funcionais. Isso eu chamo de terapia gênica. Então eu peguei o pâncreas, um órgão maravilhoso, se as células beta vão morrendo ou se elas diminuem a expressão lá do seu material genético e diminuem a produção de RNA mensageiro para a produção da insulina, nós temos diabetes. Nós temos diabetes mellitus ou mellitus tipo 1 por falta da insulina ou por uma redução considerável na sua produção. E aí por terapia gênica, pegar esse gene,
colocar no vírus, colocar lá no paciente, fazer o vírus entregar o gene lá, a célula receber e esse gene ser colocado lá e voltar a expressar. Então você tem um indivíduo aí, geneticamente, ou um organismo geneticamente modificado, mas que não é um transgênico. Então, nós teremos essas interpretações legais. Clonagem lembra daquela técnica de produzir indivíduos geneticamente iguais. Uma técnica ou um processo assexuado de reprodução que forma indivíduos geneticamente iguais. O mais famoso dos clones é a famosa ovelha Dolly, dos quais foi pego lá um núcleo de uma célula diploide, uma célula somática, uma célula 2N, que continha todos os cromossomos de ovelhinha, colocado dentro de um óvulo anucleado, sem núcleo, dado descargas elétricas, e aí, não só descarga elétrica, mas colocado no meio, com muitas substâncias químicas, com muitas técnicas adequadas, e aquilo começou a se dividir, formou um embriãozinho e foi transplantado por uma outra ovelhinha que serviu como barriga de aluguel, e nasce a ovelha Dolly, que é geneticamente igual no DNA nuclear de aquelas célulazinha que foi retirada ao núcleo. Lembrando que naquele óvulo sem núcleo tem mitocôndrias, e as mitocôndrias têm DNA próprio. Então aí a gente vai pensar lá no clone com o DNA nuclear de uma ovelhinha e o DNA mitocondrial da outra ovelhinha. Então cuidado com essas observações. RT-PCR, uma sigla importante nos últimos anos, principalmente nos testes de Covid-19. RT vem de transcriptase reversa, aquela enzima de vírus como o HIV, e essa enzima consegue produzir um DNA a partir de um RNA. Então a enzima transcriptase reversa. Então eu consigo pegar a molécula de RNA, usar a transcriptase reversa, produzir um DNA, e aí utilizar reação em cadeia da polimerase, a PCR. Essa reação em cadeia da polimerase é eu pegar o DNA de interesse, esse que foi produzido, por exemplo, colocar num tubinho com todos os ingredientes para duplicar o material genético, nesse caso, esse DNA que foi produzido a partir do RNA com a técnica da RT, ou pegar a enzima transcriptase reversa. A PCR, reação em cadeia da polimerase, ela permite você amplificar, você duplicar, produzir uma quantidade maior de moléculas desse DNA para fazer os estudos que nós necessitamos, para ter as comprovações, para ter a identidade que aquele vírus é o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Nós temos os testes de DNA também que ficaram muito famosos, principalmente para a solução de casos de paternidade, cenas de crimes. E aí nós temos uma técnica de eletroforese. Lá no teste de DNA a gente vai usar enzimas que cortam a molécula de DNA. Lembra de uma palavrinha importante, enzima de restrição. São enzimas que existem lá em bactérias e naturalmente essas enzimas trabalham para picotar o DNA, por exemplo, de vírus que são parasitas de bactérias. Então serve para defesa da BAC, é um sistema de proteção ou defesa da BAC. Nós humanos observamos a natureza e nós olhamos e falamos, caraca, ela consegue cortar o DNA em pedacinhos específicos. Cientistas observaram isso, pegaram basicamente essas enzimas de restrição, conseguiram cortar esse material genético em pedacinhos específicos. Cortava em pedacinho maior, pedacinho menor às vezes. E aí a gente põe num gel lá, põe numa plaquinha lá, numa estrutura legal, para fazer essa tal de eletroforese. O DNA tem carga negativa. No gel de eletroforese existem pocinhos, carga positiva e carga negativa. Os fragmentos de DNA, eles vão correr basicamente para essa carguinha aqui positiva. Então a gente vai ter os fragmentos de DNA correndo. Quando você aplica lá um potencial, uma carga elétrica, você vai, ligou na tomadinha, e aí você tem esses fragmentos de DNA se movimentando de acordo com o tamanho de pares de base dos fragmentos.
Os fragmentos menores se movimentam mais rapidamente, os movimentos maiores são mais lerdinhos, e aí depois a gente faz a impressão ou a revelação desse gel onde correu a tal da eletroforese. E aí a gente vai ter uma identificação nesse teste de DNA. O DNA e o RNA têm cargas negativas. E aí você lembra que ele vai se deslocar negativo, correndo para o polo positivo para fazer essa identificação. Então a gente vai ter essa técnica na eletroforese. Então esse é o focão bonito para palavras estranhas como biotecnologia. Depois a gente vai pensar na genética, mas eu fiz aqui uma citologiazinha aqui embaixo para a gente dar uma quebrada, ok? Então, dominou esses termos aqui? Dominou, pode estar presente na sua prova aí, domingão. Citologia é o estudo das células. Se você olhar para a célula procariótica e eucariótica, você lembra das diferenças básicas. As células procarióticas mais simples, menores, uma quantidade menor de material genético, já as células eucarióticas maiores, bem organizado aqueles sistemas de endomembranas, retículo liso, rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, centríolos, que aí são estruturas tubulares, né? Não são envoltas por membranas. Nas células procarióticas e eucarióticas nós encontramos ribossomos. Existem tamanhos diferentes, nos procariotos os ribossomos são menores, nos eucariotos são maiores. Então você tem o desenho mais ou menos da estrutura celular aí no seu cérebro. Foco na missão em transportes. Transporte ativo. Bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo. Você tem lá uma permease ou uma proteína carreadora que tem sítio de ligação. 3 íons sódios ligaram-se a ela e são transportados para o meio extracelular. Joga 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro e mantém uma diferença de concentração desses íons entre o meio extra e intracelular. Então é importante, por exemplo, em tecidos excitáveis, como membrana plasmática dos neurônios, das células musculares que estão polarizadas, ou seja, a membrana do neurônio está lá e ela tem uma carga parcial positiva fora e negativa dentro. Isso no repouso. Repouso, quando não está conduzindo o impulso. E aí, se chegar um estímulo e for suficiente, vai abrir muitos canaizinhos de sódio. Canais de sódio dependente de voltagem se abriram. E aí você tem um influxo, a entrada do sódio. E isso vai gerar despolarização na célula nervosa. E essa despolarização é uma inversão de carga elétrica. Aí, ao invés de ficar positivo fora no líquido extracelular e negativo dentro, vai ficar positivo dentro e negativo fora. Depois, vai abrir o canalzinho de potássio. E aí o potássio vai sair. E aí o potássio saiu, sócio, arrasta a carga positiva para fora. Aí volta a ficar positivo fora e negativo dentro. A bomba de sódio e potássio pega o sódio que entrou e joga para fora. A bomba de sódio pega o sódio que entrou e joga para fora. E aí, sócio, o potássio que saiu, a bomba pega e joga para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo. Joga 3 sódios para fora e 2 potássio para dentro, mantendo uma diferença de concentração desses íons. Nas células temos difusão facilitada, por exemplo, a entrada de glicose, de aminoácidos, por permeases, proteínas que pegam de um ladinho, jogam para o outro, pegam de um ladinho, jogam para o outro. Lá no tecido adiposo, por exemplo, no fígado, existem as GLUT, diferentes tipos de GLUT. Uma proteína importante para pegar a glicose e jogar para o interior das células. Opa, a difusão facilitada é um transporte passivo. As substâncias são transportadas a favor do gradiente de concentração. E nesse a favor do gradiente de concentração, nós teremos a substância se movimentando sem o gasto de energia extra na forma de ATP. Esse ATP é sinônimo de energia para a célula.
e principalmente as células vão produzir ATP através de um processo chamado respiração aeróbica. Claro que a respiração aeróbica depende de oxigênio. E a respiração aeróbica é dividida em 3 etapas que vão ocorrendo em sequência para liberar a quantidade de energia armazenada nos compostos orgânicos gradativamente, sem promover um colapso na célula e desestruturar demais a célula. A glicólise é a primeira etapa e ocorre fora das mitocôndrias, ocorre lá no citosol, e a parte gelatinosa ou hialoplasma, parte gelatinosa do citoplasma. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, vai ocorrer no interior das mitocôndrias, lá na matriz mitocondrial. Esse ciclo de Krebs tem início com aquela reação do acetil coenzima A mais o ácido oxalacético e forma o ácido cítrico. Amém, eu adoro biologia. Cuidado, o EN é específica e ela pode trazer essas etapas. Ah, mas na glicólise só tem a produção de piruvato. Perfeito. O piruvato é o ânion do ácido pirúvico. Esse piruvato é transportado para o interior da mitocôndria. Lá no interior ocorre a oxidação do piruvato. E aí a gente tem a formação de acetilcoenzima A, que vai reagir com ácido oxalacético, formando ácido cítrico no ciclo de Krebs. E aí vai desmontando, vai liberando CO2, vai saltando elétron e hidrogênio, vai formar NADH, FADH2, e esses transportadores de elétrons e hidrogênios vão entregar esses hidrogênios lá num sistema de transporte na membrana interna das mitocôndrias. E aí tem as dobrinhas que são as cristas mitocondriais. Nesse sistema de membrana entregue elétron e hidrogênio, o hidrogênio é bombeado para um espaço intermembrana, entre a membrana interna e externa da mitocôndria. Hidrogênio retorna pela ATP sintase ou ATP sintetase, e aí você tem a maior parte da produção do ATP, da respiração celular aeróbica durante a fosforilação oxidativa. Nos cálculos mais modernos, nós temos lá uma molécula de glicose, 30 ATPs gerados. 2 de saldo na glicólise. Vai produzir 4, mas vai gastar 2, então 2 de saldo. 2 de saldo do ciclo de Krebs, que não gasta ATP. A fosforilação também não gasta e vai produzir os 26 aí, se eu tentar somar os 30 ATPs. Cálculos mais antigos mostravam 36, 38 ATPs. Não acho que a UEM vai encher o saquinho em relação à contagem, mas sim em quem produz mais. Então, a fosforilação. Se não tiver o oxigênio suficiente, você tem essa palavrinha aqui, ó, a fermentação. A fermentação é um mecanismo de degradação de compostos orgânicos para formação de ATP quando você aí não tem o oxigênio também suficiente. Então você tem uma fermentação chamada de láctica, você tem uma fermentação chamada de alcoólica, e eu quero que você foca na fermentação láctica. Essa fermentação láctica, por exemplo, vai ocorrer em micro-organismos como bactérias, que produzem as bebidas lácteas, mas irá ocorrer nas suas hemácias, células vermelhas do nosso sangue que são anucleadas e que transportam o oxigênio, mas não consomem esse oxigênio. Olha que loucura! Transportam 98% do oxigênio no nosso corpinho, mas não consomem esse oxigênio. Porque lá, via fermentação láctica, serão gerados os ATPs para manter a atividade da hemácia, que geralmente aí vive 100, 120 dias. Quando você olha para as células musculares, as células estriadas, elas também uma intensa atividade. Então, se tem oxigênio suficiente, partiu fazer respiração aeróbica. Agora, se não tem, não está chegando, partiu fermentação láctica. Então, eu gostaria desse metabolismo energético aí para a Universidade Estadual de Maringá. Cuidado com esses termos. Olhei para a prova, só acho que questão número 37, estava lá um heredograma. E ele não falou para mim em enunciado. Sabe aquelas da UEM que tem assim, assinale o que foi correto. Daí tem o desenho do heredograma. E aí ele fala 01,
Pode ser uma herança autossômica dominante? Pode ser uma herança autossômica recessiva? Pode ser uma herança recessiva ligada ao sexo? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligada? Se preparando para isso? Sim, você estará preparado, preparada para isso. Te deu o heredograma? Não sei sócio. Pode ser uma herança autossômica? Eu chamei de autossômico azão-azinho, ok? Ligada ao sexo, o azão, o sócio colocou um A, podia ser o Hzinho da hemofilia, o Dzinho de daltonismo. Eu representei tudo por A, tá, gente? Quando é que ela é herança ligada ao sexo? Quando os genes estão em X e não tem correspondência em Y. Em X sem correspondência em Y. Quando é que ela é autossômica, sócio? Não está no cromossomo X nem no Y. Está num dos outros 22 pares, naqueles 44 cromossomos que são autossômicos. Comuns a indivíduos sexo masculino, sexo feminino, quando eu estou pensando em ir nessa orientação cromossômica. Então aqui um casal com um fenótipo tem um filho, sexo masculino, com um fenótipo diferente e um com um fenótipo igual. Então, para mim, isso pode ser uma herança autossômica recessiva. Os pais são heterozigóticos, o azão manifesta esse fenótipo normal e o azinho, um fenótipo afetado. Então, um azinho vem aqui do papai, o outro azinho vem aqui da mamãe, e esse primeiro filho do sexo masculino manifesta uma herança autossômica recessiva. Então, pode ser. Mas pode ser ligado ao sexo, sócio. Pode ser. Faz de conta que o azão determina fenótipo normal. Ele está lá no X. Indivíduos do sexo masculino, um cromossomo X e um Y. Sexo feminino, X e X. A mulher tem o azão aqui e manifesta o fenótipo normal. E o azinho não se manifesta. Mas quando ela transmite esse X-azinho aqui para esse descendente, ele pode manifestar essa doença. Então pode ser uma doença recessiva ligada ao sexo. E aqui, sócio, o X-azão obrigatoriamente vem do papai. Passou para cá. E ela pode receber o X-azão ou o X-azinho da mamãe. Então, a UEM pode brincar com você para você ser o geneticista domingo e tentar descobrir se é uma herança autossômica, se é uma herança ligada ao sexo. Se dominante, se recessiva. Então, seja aí o Gregor Mendel no domingo para você brilhar. P de penetrância, P de porcentagem. Agora vem para a parte teórica. Penetrância representa a porcentagem de indivíduos que têm um genótipo e expressam o respectivo fenótipo. Então, P de penetrância, P de porcentagem. Pleiotropia. Pleiotropia é o efeito plural, o efeito amplo, o efeito múltiplo de um gene. Então, um gene que tem efeitos múltiplos. Um gene, dois alelos, tipo azão-azinho. E o azão determina muitas malformações em indivíduos. E aí você tem um efeito pleiotrópico. Polialelismo, vários alelos, formas mutantes de um gene. Então, vários, na verdade 3 ou mais alelos. Lá no par de cromossomo 9, eu sou do tipo sanguíneo AB, então eu tenho o alelo Iazão e o alelo Ibzão no meu genótipo. Eu não tenho o alelo Izinho para o tipo sanguíneo no meu genótipo. Mas você que está me assistindo aí provavelmente é do tipo sanguíneo O. Levanta a mão aí se você é do tipo sanguíneo O. Levanta a mão, levanta. Fala, eu sou do tipo sanguíneo O, sócio. Então você tem alelo Izinho. Se você tem alelo Izinho, você não tem o alelo IA e nem IB. Percebeu? Eu e você somos 2 indivíduos da população humana e da nossa espécie. Mas eu carrego alelo IA e IB, você carrega Izinho. Então, nós temos alelo IA, IB e Izinho. 3 alelos. 3 ou mais alelos, formas mutantes de um mesmo gene. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus no par de homólogos. A UEM é
xarope em relação à teoria. Sei que vocês já fizeram várias questões anteriores da UEM e ela cobra consideravelmente teoria dentro da genética, de você dominar os conceitos, de você saber o que está acontecendo. Ela faz isso, por isso é uma das mais difíceis desse país maravilhoso. Então, esse é o blocão genética. Lembrar que a genética gera variabilidade, né, na população. Mutações ocorrem ao acaso, alterações no material genético. Isso gera novos alelos, isso contribui com a variabilidade genética da população. Os indivíduos que têm aí os alelos mais adaptados àquele ambiente, que estimulam a produção ou que orientam a produção de proteínas, de enzimas para metabolizar uma substância, para degradar outra, são selecionados naturalmente no ambiente. Descendência com modificações. Se aparecer essa frase, esse termo, descendência com modificações, ou isso aqui, e a UEM pedir para você associar com alguém, você vai associar isso com Charles Robert Darwin. Professor, pediu para associar alguma coisa a Lamarck. Você lembra da lei do uso e desuso de órgãos, da lei da transmissão de caracteres adquiridos. Você lembra que o senhor Lamarck foi um mito, uma lenda? Foi o primeiro cidadão aí, ou foi um grande cidadão aí, que deixou para nós um pensamento de que as espécies mudam, que os evolucionistas vão combater o pensamento fixista. O pensamento fixista, principalmente Georges Cuvier, vai definir lá que as espécies não mudam. Não ele só, mas ele vai defender essa fixidez das espécies. As espécies não mudam, elas são tais como são desde a criação, ou desde a sua origem. Os evolucionistas vão falar, cara, mas tem um monte de evidências aí de que as espécies mudam com o passar do tempo. Os fósseis, por exemplo. Ah, mas não achei nenhum fóssil. Hoje você tem os testes, esse DNA, você procurar aí algumas variações que são comuns ou não dentro das populações. Evidências bioquímicas, o posicionamento, a quantidade de aminoácidos de uma proteína, os tipos de aminoácidos. Você tem evidências embrionárias ou embriológicas, aqueles órgãos chamados de homólogos, têm uma mesma origem e podem ou não ter funções iguais ou diferentes, mas o foco do órgão homólogo é uma ancestralidade comum. Então você vai ter um foco no processo evolutivo. Para eu ver a especiação, a formação de novas espécies, eu preciso de um isolamento chamado reprodutivo. O isolamento reprodutivo interrompe o fluxo gênico, aquela capacidade ali da população ir cruzando e deixando ou gerando descendentes. Quando eu tenho uma interrupção desse fluxo gênico, eu tenho isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo pode ser pré-zigótico, ou seja, antes da fecundação, ou ele pode ser pós-zigótico, ou seja, após a fecundação. Quando é que ele é pré-zigótico, só acha? É aquele de habitat. Tipo, uma parte da população está num ambiente, outra parte está no outro. Esses indivíduos não se movimentam para se encontrar. É incompatibilidade anatômica. Uma incompatibilidade entre os sistemas reprodutores que não permite cópula e transferência de gametas. Então não tem como fecundar. Aquele período, época do ano, tipo assim, estacional, uma parte da população ali, os indivíduos estão ficando maduros sexualmente no final da primavera. Outros estão ficando maduros no final do verão. E aí eles estão maduros sexualmente em épocas diferentes, então eles não vão conseguir cruzar. Então, com o passar do tempo, as populações podem ir se separando por causa dessas condições. Pós-zigóticos cruzaram, mas formou o híbrido. Mas o híbrido é estéril, ou o híbrido morre. Ou a F2, a segunda geração dos descendentes, acaba não conseguindo produzir gametas. Então você tem isolamento reprodutivo. E isso tem que acontecer para a formação de novas espécies. Formação de novas espécies nós chamamos de especiação. E esses dois termos aqui são mais comuns. Simpátrica, pelo menos em teoria, quando ocorre em um mesmo ambiente. Então esses indivíduos vão acumulando diferença.
estão no mesmo ambiente e a partir dali você vê a formação de novas espécies. Alopatria, você tem um isolamento geográfico, você tem a ruptura, a separação da população. Tinha uma floresta, de repente muita chuva, formou um riozão no meio e separou a população da floresta em duas novas. Então é uma especiação alopátrica, do lado A do rio, do lado B do rio que se formou, que não existia. Aqueles indivíduos vão sofrendo mutação, seleção natural, mutação e seleção natural. Depois veio o aquecimento global. O riozinho desapareceu. Os indivíduos do lado A e do lado B se encontraram, se olharam, mas não cruzaram. E se cruzaram, não geraram descendentes férteis. Então você tem uma especiação. Era uma única população, e aí você teve mudanças, e aí você teve a formação de novas espécies. Então aqui nós temos alopatria, quando você tem ambientes diferentes ou distintos, porque você tem uma barreira geográfica, um isolamento que separou as populações, e depois você teve o isolamento reprodutivo. É essencial para a especiação a ocorrência de isolamento reprodutivo. Então, por favor, foco na missão para a gente brilhar no domingo. A ecologia pode aparecer em diferentes áreas. Como assim diferentes áreas? Ela pode passar por tudo aqui. E eu selecionei uma parte da ecologia que faz tempo que a UEM não cobra, que é a dinâmica das populações. Uma população é formada pelo conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa mesma região ou área geográfica. Esses indivíduos da mesma espécie, seres semelhantes, capazes de intercruzar em meio natural e gerar descendentes férteis numa das definições de espécies, que é muito difícil. Os biólogos até hoje têm dificuldade em definir o que é uma espécie. A galera vai discutir em vários níveis essas definições. Mas para a nossa provinha geralmente parece isso. Ser semelhante, capaz de intercruzar em meio natural e gerar descendência fértil. Ok. Dentro da população, nós temos uma taxa de natalidade da espécie. Número de indivíduos que nascem. Uma taxa de mortalidade. Número de indivíduos que morrem. Uma taxa de emigração. Não esquece que a imigração vai representar a saída de indivíduos da população. E a imigração vai representar a entrada de indivíduos na população. Então, você vai fazer continhas. Se eu analisar a natalidade mais imigração, se essas taxas forem maiores que a de mortalidade e a imigração, se você somar essa taxa com essa e esse valor for maior que a soma dessa e dessa, a nossa população vai crescer. Se está nascendo 15, está entrando 15, 15 mais 15, 30. Morreu 5, saiu 5, 10. Então 30 menos 10 dá 20. Uau! Então essa população está em crescimento. Então ela pode dar valores, ou pode só você pensar na teoria. Beleza, Sochi. Existem outros fatores que estarão aqui no meinho, maravilhoso, que são os fatores de resistência. Resistência do meio. Você vai falar, por que, Sochi? Quando nós olhamos para esses valores de resistência do meio, é a predação, o parasitismo, a competição, que são relações ecológicas. A competição pode ocorrer entre seres de espécies da mesma espécie, competição intraespecífica, ou interespecífica entre seres de espécies diferentes. Então, esses serão fatores de resistência do ambiente, o que impede o crescimento populacional. Então, nós temos um gráfico que geralmente vai mostrar uma curva sigmoide ou que vai ficar flutuando em cima do K. Eu coloquei essa linha maravilhosa aqui, representando PB, que é potencial biótico. Potencial biótico é o potencial reprodutivo da espécie. É o quanto essa espécie consegue deixar de descendentes na ausência aí desses fatores de resistência. Se tudo estiver ótimo, nossa, a espécie vai deixando filhote, e vai crescer infinitamente, ou quase que exponencialmente. Então, o potencial biótico, o potencial reprodutivo, a capacidade de deixar esses descendentes quando você não tem fatores de resistência. Tá, mas na natureza vão existir fatores de resistência. A própria competição, o predatismo, o parasitismo, a falta de recurso no ambiente, local para moradia,
tirar esses recursos, consumir água, consumir alimentos. Então, você vai ter resistência do meio. Essa área aqui no meio achurada. É como se eu pegasse o potencial biótico, descontasse a resistência, e aí eu tenho essa linhazinha azul, que é a curva real de crescimento. E ela vai crescer em cima do K. Esse K representa a carga biótica máxima. A carga biótica máxima também pode ser chamada de capacidade de suporte, que é aquilo que o ambiente suporta. Quantos humanos o planeta Terra suporta? Depende. Um humano que consome no padrão de quem? De um latino-americano? De um estadunidense? De um cidadão que mora na Austrália? De um cidadão no meio do Oriente Médio? Da África? Então depende. Quais são os recursos disponíveis? Tá, eu chutei alto, né? Coloquei na nossa espécie, isso é difícil para a gente quantificar, mas os biólogos vão a campo, os ecólogos, aí, profissionais, colegas maravilhosos, coletam os dados, vão analisar, vão monitorar populações para ver o crescimento dessas populações nos ambientes naturais. Então foca com o SWOT. Número de indivíduos com o passar do tempo. Potencial biótico faz a população crescer. Resistência do meio é diminuição da população, impede esse crescimento. E aí você tem a curva real de crescimento em cima do K, que é a carga biótica máxima ou capacidade de suporte para a espécie naquele determinado ambiente. Quando nós falamos de parasitismo aqui em cima, que é um fator de resistência, caímos aqui, ó. Doenças virais, bacterianas e de protozoários. As doenças aqui vão ser direcionadas aos seres humanos, mas é óbvio que os sistemas vivos, os seres vivos, as plantas podem ser parasitadas, os fungos, as bactérias parasitadas por vírus, lá os bacteriófagos, olha que loucura. Mas vamos focar nos humanos. Se eu olhar para as doenças virais, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, causado pelo vírus HIV, um vírus xarope malandrinho que tem RNA como material genético e a transcriptase reversa. Uma enzima fantástica que usa o RNA de molde para a produção de um DNA. E aí esse DNA produzido pelo vírus, ele pode ir lá se associar com o DNA das nossas células, dos linfócitos TCD4. E aí quando ele tem essa associação, forma-se os provírus. E aí quando o linfócito TCD4 faz mitose e multiplica, ele também copia a informação do vírus. E as novas células geradas já têm informação para formar vírus HIV. Olha que loucura, olha que estratégia. Quando nós olhamos para poliomielite, sarampo, gripe, covid, essas doenças aqui têm muito em comum. Uma transmissão, poliomielite, o vírus da paralisia infantil, geralmente orofecal, transmissão, etapa intestinal, fezes, contamina água e alimentos, mas também em países desenvolvidos você tem a transmissão por espirro, por secreções, por gotículas. Sarampo, gripe, covid, pólio, dengue, febre amarela, AIDS, doenças que os agentes etiológicos são vírus. Então alguém pode errar o agente etiológico ou o causador. Lembrando que sarampo, gripe, covid, vacinação. Então temos uma vacina tríplice viral. Temos gripe, o vírus malandrinho, que tem RNA, carga negativa. Um RNA que precisa de um RNA complementar para organizar a síntese de proteínas e fazer cópia. O vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA carga positiva. Gripe, RNA carga negativa. Covid, RNA carga positiva. Esse RNA carga positiva, o vírus entrou na célulazinha, o RNA já chega ali mandando, fala, faz isso, faz isso, faz isso. Já vai produzir a proteína, já vai organizar, fazer cópia. Ok? Então você tem vírus de RNA, cadeia positiva. Vírus de RNA, cadeia negativa. Retrovírus, que é um vírus de RNA que tem transcriptase reversa. E você tem vírus que tem DNA como material genético. Então os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, acelulares, ametabólicos, que são bem malandrinhos. Geralmente tem proteínas formando o capsídeo para proteger esse material genético. Alguns vírus são envelopados e no envelope ali você tem uma capinha de lipídios
Pode ter açúcar também junto, mas geralmente lipídio que ele roubou da célula hospedeira. Dengue e febre amarela são arboviroses, vírus que são transmitidos por artrópodes. Então, Aedes aegypti, mosquitinho malandrão, mosquitinho, inseto hematófago, que se alimenta de sangue, holometábulo, que tem metamorfose completa. Então, a fêmea faz a postura de ovos. Esses ovos na aguinha, na bordinha, nem na água, sim, água, mas nas bordas e tal, vai se desenvolver, formar as larvinhas na água. Essas larvinhas vão pupar e sairão indivíduos adultos. Então, inseto holometábulo. Dengue, febre amarela. Cuidado, febre amarela urbana, febre amarela silvestre. Temos vírus aqui causando a doença, mas o transmissor é diferente. O Aedes é no ambiente urbano, Hemagogos, Ceibetes são gêneros de mosquitos que transmitem febre amarela nas regiões florestais. Então, a silvestre. A vacinação é eficaz para a prevenção da febre amarela, tanto urbana ou no seu ciclo silvestre. Também temos algumas outras doenças que são chamadas de zoonoses, tipo raiva. Está lá circulando em morceguinhos, em outros animais, e aí chega até os seres humanos. Então a gente tem essa transmissão, esse contato e essa periculosidade. Temos vacinação aqui. A dengue tem vacina, mas que não é ou não está no nosso calendário de vacinação. Em alguns casos específicos, eficaz para quem já teve um tipo ou quem pegou a dengue uma vez, mas estamos em desenvolvimento aí de uma forma mais eficaz da utilização da vacina da dengue. Então ela não está no calendário de vacinação. Então cuidado, principalmente com febre amarela. Bacterianas, tétano, difteria, coqueluche. Temos uma vacina tríplice bacteriana também, que previne contra o tétano. A bactéria multiplica, produz substâncias químicas, causa paralisia. Pode ter paralisia muscular, contrações musculares intensas e ser letal. E infelizmente, anualmente, ainda perdemos pessoas para essa doença. Sífilis e gonorreia são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, assim como a AIDS. Quando nós olhamos para IST, sífilis pode se manifestar em estágio primário, secundário e terciário. Gonorreia, tivemos casos aí, foi mais recente, mas de superbactéria, talvez uma linhagem resistente a antibióticos. Agora respira. Os antibióticos são drogas, substâncias químicas produzidas por diferentes seres vivos, mas os fungos são muito famosos. Penicillium notatum, produzindo e liberando lá a famosa substância que deu o nome, graças ao gênero do fungo, a penicilina. E ela promove ali uma inibição no crescimento e desenvolvimento das bactérias. Aí você cai nos tipos de seleção natural. Geralmente quando você usa o antibiótico, você elimina os não resistentes e mantém os resistentes. Então isso é uma seleção natural chamada direcional. E o antibiótico é um agente seletivo. Ele pode impedir a síntese de proteínas, pode bloquear a duplicação de DNA, a transcrição do DNA, a informação passar para o RNA. Então existem diferentes tipos de antibióticos, diferentes mecanismos de ação, mas são para combater as bacterioses. Tuberculose, vacina, marquinha no braço também para nos proteger. Leptospirose, regiões de alagamento, de enchentes. A urina do rato contaminou, Leptospira interrogans, entra pelas mucosas por lesões e pode ser extremamente agressiva. Não esquece que eu vou tratar com antibióticos, tratamento, vacina, medida preventiva, profilaxia. A vacinação é uma imunização ativa. Ela vai estimular o seu organismo a produzir os anticorpos, naquela imunidade chamada de humoral. Produzimos os anticorpos lá nos linfócitos B, que dão origem a plasmócitos no tecido conjuntivo. Secretamos esses anticorpos. Vacinação, uma imunização ativa para prevenção. Tudo bem? Cuidado com esses termos. Protozoários causadores, malária, gênero Plasmodium, pode aparecer nome científico, domingão, Plasmodium, gênero de protozoário causador da malária,
Anopheles, gênero do mosquito prego, nome popular, transmissor do plasmódio. Lá no mosquito você tem reprodução sexuada e assexuada. Lá no mosquito você tem aí um hospedeiro chamado de definitivo. Nós humanos fazemos papéis de hospedeiro intermediário. Nós humanos recebemos o protozoário. Ele faz um ciclo de reprodução no fígado, ciclo extra-eritrocítico, ou seja, fora das hemácias. Temos ciclo chamado de eritrocítico no interior das hemácias, rompem hemácias, libera hemozoína, o pigmento malárico e aí picos de febre, picos que podem se repetir mais regularmente, menos, e aí a gente pode associar espécies específicas de plasmodium. Leishmaniose, também transmitida por um mosquitinho. Nós temos mosquito do gênero Phlebotomus. Nós temos esses gêneros, Lutzomia, Phlebotomus, mosquitinho. Aqui o protozoário causador da malária é do filo Apicomplexa ou Sporozoa, aqueles que não têm estrutura de locomoção, protozoários. Agora, na leishmaniose, você tem um filo chamado Flagellata ou Mastigófora, que tem uma estrutura locomotora, um flagelo. Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tem uma estrutura flagelo para locomoção. Trichomonas vaginalis, flagelo para locomoção. A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada por um protozoário. A doença de Chagas, o inseto barbeiro. Opa, um inseto? Isso, que pica, suga sangue, mas nas fezes e na urina ocorre a passagem do Trypanosoma cruzi para nós, seres humanos. Sem contar as outras formas que já foi identificada para a transmissão da doença de Chagas. Aleitamento, ingestão de caldo de cana, ingestão de açaí, mas que foi triturado, os barbeirinhos junto, que estavam contaminados com tripanossomos, e aí através da ingestão chegou até a nossa espécie, tá bom? Então, arrastão de ecologia e doenças. Obviamente que humanos e as plantinhas podem aparecer. A zoologia eu foquei nos vertebrados. E um grupo bem mais específico, porque a UEM ficou uns bons tempos aí falando de invertebrados e algumas coisinhas de vertebrados. E a UEM cobrava às vezes algumas coisas em aspectos reprodutivos. Então eu coloquei aqui palavrinhas para você lembrar. Vertebrados amniotas. Amniota, um vertebrado que tem um anexo chamado de amnion, que junto com o amnion vem os outros anexos embrionários. Então o S é de saco vitelínico. De amnion, corium, alantoide. Se nós olharmos para esses anexos embrionários, os répteis, as aves e os mamíferos têm esses 4 anexos embrionários. Os peixinhos têm apenas o saco vitelínico e, de uma maneira geral, os anfíbios não apresentam os anexos embrionários. Os répteis. Postura do ovo amniótico, essencial para a conquista do ambiente terrestre, a grande inovação. Peixes, anfíbios, ali no ambiente aquático, os anfíbios ainda na transição para o ambiente terrestre, os primeiros tetrápodos, para sua lembrança, apêndices locomotores para exploração do ambiente, pulmões, órgãos de troca gasosa mas ainda os anfíbios usando a superfície corporal como uma forma eficiente para respiração. Nos anfíbios você pode ter respiração cutânea, respiração pulmonar, respiração branquial. Então você fala, cara, dependendo da vida do anfíbio aí, tá no momentinho ele tá usando a estrutura de respiração. Agora no mundo reptiliano, das aves e dos mamíferos, respiração pulmonar é a que vai mandar aí na troca gasosa. Postura de ovo amniótico. Retenção de líquido, bolsinha, amnion. E esse líquido amniótico evita a desidratação, facilita a movimentaçãozinha do embrião, o deslizar dele, a lubrificação e o desenvolvimento dessas crias dos filhotes nesse ambiente terrestre. O saco vitelínico armazena vitelo, substância nutritiva, garante nutrição de embriões, de répteis, de aves e mamíferos que botam ovos. Os mamíferos placentários, aí o rolê é um pouquinho diferente.
Esse saco viterínico é bem pouco desenvolvido, ó, e ele vai estar associado à formação das primeiras células sanguíneas, vai contribuir com a formação do cordão umbilical junto com a alantoide. Então você vai ter funções diferentes de anexos embrionários para mamíferos placentários, que são mamíferos que se desenvolvem dentro de um corpinho. E aí a seleção natural foi, obviamente, direcionando e selecionando anexos com outra função ou finalidade para mamíferos placentários. A estrutura chamada de alantoide armazena as excretas, então os resíduos nitrogenados vão sendo depositados ali para não intoxicar o embriãozinho. Também essa estrutura chamada alantoide faz trocas gasosas. Então a gente vai ter essa função ou finalidade: répteis, aves, mamíferos que botam ovos, mamíferos ovíparos, os monotremados como o ornitorrinco, um animal fantástico, fofo e exuberante. Então você terá essa dinâmica. Se eu comparar a excreção, os répteis e as aves excretam ácido úrico, são animaizinhos uricotélicos, menos água perdida. Os nossos amigos mamíferos excretam ureia. A ureia é uma substância que a gente vai gastar um pouquinho mais de água para jogar essa substância para fora. A amônia é uma substância mais tóxica ainda e os peixes ósseos excretam. Contato com a aguinha, mais água ainda para eliminar. Então, quanto mais tóxica essa substância, mais água eu preciso para eliminar. A amônia mais tóxica, a ureia em toxicidade intermediária, o ácido úrico menos tóxico dos três. Se eu olhar para a circulação, todos esses três aqui têm uma circulação chamada de dupla. 2 tipos de sangue. Geralmente no mundo reptiliano, dupla incompleta, você vai ter misturinha de sangue. Agora, aves, mamíferos, a circulação é dupla e é completa. Você não tem mistura de sangue, contatinho de sangue venoso com sangue arterial. Nos peixes, circulação simples e completa. Passa um tipo de sangue no coração e não tem mistura. Coração dos peixes, 2 cavidades, bicavitário. Nos anfíbios, coração tricavitário, 2 átrios e um ventrículo. Já tem uma circulação dupla, mas misturinha de sangue. Nos répteis, o coração pode ser tri ou tetracavitário. Nas aves e mamíferos, tetracavitário. E não esquece, ave e mamífero, endotermia, gera o calor interno. Isso contribui com a manutenção da temperatura corporal constante, a homeotermia. Os animais endotérmicos têm uma circulação eficiente, uma respiração eficiente, para que essa fosforilação aqui aconteça de forma eficiente, para geração de ATP, e parte do metabolismo, da atividade metabólica, é gerada calor para manutenção da temperatura corporal constante. Então, endotermia, importante para aves e mamíferos manter as suas atividades, explorar as diferentes regiões desse planeta maravilhoso. Se eu direcionar para a espécie humana, é um grupo de mamíferos maravilhoso que tá aí nos últimos momentos dessa vida maravilhosa. Os últimos 100, 200 mil anos. Aí, claro, nosso surgimento, mas nos últimos 30, 40 mil anos, nós olhamos para esse aqui e falamos, cara, vai dar boa. Essa galera cabeçudinha aí tem futuro. E aí, dentro da nossa histologia, eu foquei circulação e sangue. Por que, Sost? Porque eu tinha que chutar alguma coisa para você. E o Instituto Sost olhou estatisticamente e falou, vai que sangue pode aparecer, obviamente, como uma variedade, um tipo, ou uma ação, uma classificação dentro do tecido conjuntivo. O plasma, a parte líquida, ele é como se fosse a matriz extracelular, aquele espaço que tem entre as células. E aí você tem no plasma água, sais, glicose, triglicerídeos, colesterol, proteínas como a albumina, que é importante para dar um volume desse sangue, para garantir um fluxo de água e trocas. Quando você olha para a parte líquida do sangue, plasma, dissolvido lá, ou diluído, ou misturado a ele, você tem muitos componentes. Quando você olha para os elementos figurados do sangue, a parte sólida do sangue, leucócitos, de uma maneira geral, células brancas que atuam na defesa. E aí você tem leucócito granulócito e agranulócito.
basófilo, eosinófilo e neutrófilo são granulócitos. Grânulos ali visíveis por técnicas de microscopia no citosol. Agranulócito, monócito e linfócito. Você não vê esses grânulos. Então você, futuro estudante da área da saúde, vai treinar os olhinhos para ver uma lâmina com sangue e você fazer o reconhecimento das estruturas. As hemácias são encontradas em maior quantidade. 4,5, 5,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. A gente vai ver uns fragmentos de células, uns pedacinhos chamados plaquetas. E as plaquetas são fragmentos celulares importantes para cascata de coagulação sanguínea e evitar as hemorragias. Quando você ouve esse medicamento não deve ser utilizado em caso de suspeita de dengue. Então a dengue, o vírus, pode tornar uma fragilidade dos vasos sanguíneos, dificultar. Quando você usa medicamentos que têm ácido acetil salicílico, por exemplo, eles impedem a formação do tampão plaquetário. Teve uma lesão ali e usa o ácido acetil salicílico ou outros medicamentos, outras substâncias, e aí as plaquetas não se reúnem, não formam o tampão. Tipo, cortei, teve uma lesão. O vaso sanguíneo já vai ter uma vasoconstrição para tentar reduzir o fluxo de sangue. Você vai ter várias mudanças locais. As plaquetas se aglomeram todas ali. E aí a gente vai ter a cascata de coagulação sanguínea. Então esse tampão plaquetário inicial é inibido por alguns medicamentos. A plaqueta libera substância química. Você tem uma substância liberada e essa substância em etapa vai degradando as outras. Tromboplastina ou tromboquinase no interior da plaqueta. Protrombina convertida em trombina. Fibrinogênio convertido em fibrina. E aí você tem a cascata da coagulação. Essa fibrina vai formar uma rede bem fininha, como se fossem fiozinhos de uma teia de aranha. Vai abrigar ali as hemácias, vai reter elas e vai impedir a saída do sangue. As hemácias são discos bicôncavos, achatadinhos, anucleados, que têm aproximadamente 120 dias de vida. A destruição das hemácias a gente chama de hemocaterese. Ocorre principalmente no baço, mas também no fígado, também na medula óssea vermelha. Destruiu a hemácia, vai reduzindo o fluxo de oxigênio, o transporte de oxigênio no nosso corpinho, que é o papel dela. Quando passa no nosso rim percebe isso e libera aquela substância chamada eritropoetina. A eritropoetina, ela é importante porque ela vai sinalizar para a medula óssea vermelha aumentar a produção de componentes desse sangue, inclusive as hemácias. Então a eritropoetina estimula a produção de mais hemácias. Isso também acontece nos efeitos de altitude. Se é de uma região próxima ao nível do mar, menor pressão parcial de oxigênio, menos oxigênio disponível, rim vai liberar mais eritropoetina para a produção de mais hemácias para transportar esse oxigênio. Então cuidado. E também a eritropoetina em situações de doping. Por quê? Por que doping? Se eu usar a eritropoetina sintética, ela vai estimular a formação de mais hemácias. E aí eu vou ter uma quantidade maior de oxigênio aí sendo transportado. Isso vai ser vantajoso para mim, que estou dopado, em relação aos outros que não estão usando isso. Então, a gente tem uma maior fosforilação oxidativa, maior produção de ATP e vantagens para as pessoas que fizeram uso ilícito dessa substância. O sangue tem um trajeto na nossa circulação que é dupla. O seu coraçãozinho tem 4 cavidades. E você vai associar as 4 cavidades com 4 grandes vasos sanguíneos. 4 cavidades, 4 grandes vasos. Ventrículo direito. Ventrículo direito vai enviar sangue para os pulmões. O sangue vai chegar no pulmão através da artéria pulmonar. AP significa artéria pulmonar. VD, ventrículo direito. Ventrículo direito vai ter a tronco pulmonar, ela vai ramificar e vai dar origem às artérias pulmonares. E aí o sangue vai chegar no pulmão. Lá no pulmão vai ocorrer a hematose, que é a troca de sangue venoso por sangue arterial. Então, olha para o SWOT. A artéria pulmonar está carregando sangue venoso. A artéria pulmonar está carregando sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio e uma pressão parcial maior de gás carbônico. Foi para o pulmão, teve troca. As veias pulmonares estão carregando sangue arterial. Venha, venha, venha para o meu coração. É o que chega no coração. A veia pulmonar está carregando sangue rico em oxigênio
para o átrio esquerdo. E aí, do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo manda o sangue para a artéria aorta, e a aorta vai distribuir esse sangue oxigenado pelos nossos tecidos corporais. Entrega o oxigênio, recebe o gás carbônico, as veias cavas superior e inferior desembocam no átrio direito. Do átrio direito, ventrículo direito, e aí reinicia a circulação. Então foca. Ventrículo, sangue sai do coração. Átrio, sangue chega no coração. Chega no coração através de veia nos átrios. Sai do coração através de artérias, mas pelos ventrículos. Então o ventrículo envia sangue para as artérias, vai para toda a circulação. Vai para o pulmão e vai para a circulação grande ou sistêmica. Coração, pulmão. Coração, circulação pequena ou pulmonar. Coração, corpo, coração, circulação grande ou sistêmica. Ventrículos ejetam o sangue nas artérias. Veias chegam nos átrios. Venha para o meu coração. Chega ao coração, a artéria abandona o coração. Veia pulmonar carrega sangue. Veia pulmonar, sangue arterial. Artéria aorta, sangue arterial. Artérias pulmonares, sangue venoso. Veias cavas, sangue venoso. Então, por favor, essa é o arriscar do SOST para a fisiologia. E óbvio que vai ter botânica. Deixei para o final para a sua alegria, para você estar aqui comigo quase 1 hora. Vamos lá! Se eu falar em botânica, é muita coisa. Eu separei coisas que a UEM faz tempo que não cobra. Órgãos vegetais. Se eu olhar para a folha, se eu olhar para a raiz, se eu olhar para fruto, para pseudofruto, se eu olhar para tecidos vegetais. Então vamos pegar a folhinha, uma folha chamada de composta, ou completa, uma folha completa. Ela vai ter bainha, essa estrutura de fixação. Ela vai ter estípulas que partem dali. Ela vai ter o pecíolo e essa parte chamada de limbo. Então, baía, pecíolo, limbo e estípulas. Uma folha completa. Numa folha chamada de composta, essa parte verde, única, o limbo vai ser dividido em unidades menores, que são os folíolos. Mas, numa folha, nós temos diferentes tecidos. Então, se nós fizermos cortes, formos observar esse órgão a microscópio, lembra da epiderme. Tem epiderme superior e epiderme inferior. Você pode encontrar os estômatos em ambas as epidermes, só na de baixo, só na de cima, depende do ambiente, depende da espécie. Então, por favor, estômatos são pequenas boquinhas, são anexos da epiderme e são essenciais para a captação do gás carbônico, liberação do oxigênio e para a transpiração, a perda de água na forma de vapor. E os estômatos estão anexos à epiderme. Acúlios. Na roseira tem aquela estrutura pontiaguda maravilhosa que serve para proteção, chamada de acúlio. É um anexo da epiderme. No meio da folhinha nós temos os parênquimas. Parênquima palissádico e lacunoso, que forma o parênquima clorofiliano fotossintético, como o nome sugere. Ali, a luz acerta, verde, fará fotossíntese, produção de compostos. Mas lá na batata doce, você tem na mandioca, na cenoura, parênquima amilífero, que armazena amido, então é um parênquima de reserva. Lá nas plantas xerófitas, na região da caatinga, por exemplo, cactáceas, que tem parênquima aquífero, que armazenam água. Plantas que flutuam, como a Vitória regia, tem parênquima aerífero ou aerênquima, que armazena ar para flutuabilidade. Parênquimas ou fotossíntese, reserva armazenamento. Xilema ou lenho, vaso condutor da seiva bruta, formado por água e sais minerais. Floema ou líber, vaso condutor da seiva elaborada ou orgânica, formado principalmente por água e sacarose, que flui no corpinho. Ah, eu tomei um caldinho de cana-de-açúcar. Caldo de cana-de-açúcar, sócio. Água, sacarose em grande quantidade. Sacarose é um disacarídeo, formado por glicose mais frutose, e está fluindo ali nos vasos. Ok.
Se nós olharmos Phloema oliber, seiva orgânica, Xylema lenho, seiva inorgânica. Se eu olhar para a raiz, tem uma zona chamada pilífera pilosa. Você tem os pelos que também são anexos da epiderme, aumenta o contatinho com o solo, água entra por osmose, sais minerais por transporte ativo, e aí você tem a formação de seiva bruta. Xilema e praxima, xilema praxima, raiz, caule e folha. Você tem na raiz uma zona chamada lisa ou meristemática, meristema, meris em divisão. Você tem os meristemas como tecidos em constante divisão mitótica. Meristemas primários ou apicais, ápice de caule e raiz para crescer em comprimento. Meristema secundário, na base do caule e da raiz de dicotiledôneas, de gimnospermas para engrossar, para crescer em espessura. Na raiz, uma pontinha de proteção chamada coifa. Então você tem outro órgão vegetal, que é uma misturinha de tecidos. Nas plantas chamadas de espermatófitas, que têm semente. Quais são? Gímenos e angiospermas. O óvulo, fecundado e desenvolvido, dá origem à semente. Agora, nas angiospermas, ao redor do óvulo, você tem um ovário. E esse ovário fecundado e desenvolvido dá origem a um fruto. Quando você tem um fruto partenocárpico, aí é um fruto sem semente, como as bananas, por exemplo. Mas, se não, quando a gente falar em fruto, a gente vai pensar na semente, mais o pericarpo, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Então, eu cortei um pêssego. Epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Geralmente ali no caroço fibroso, dentro você tem a semente. Vai falar, óvulo fecundado desenvolvido, semente. Depois o pericarpo. E esse conjunto a gente chama popularmente de fruto. Mas a prova geralmente faz essa associação. O óvulo dá origem à semente, o ovário dá origem ao fruto. Frutos do tipo baga, tem várias sementes dispersas ali na região do mesocarpo. Laranja, limão, melancia, melão. Drupa terão essa estrutura geralmente dura e rígida no seu interior, como o pêssego, como a azeitona. Você vai olhar assim e falar manga também. Legume. Legume é um fruto seco, deiscente, que abre quando maduro para dispersar a semente. Então você tem uma deiscência, abertura do fruto para dispersar a semente. Por favor, legume ou vagem, o amendoim, soja. Você vai olhar assim e falar, eu tenho o fruto e dentro os carocinhos são as sementes da soja. Então você tem um fruto do tipo legume ou vagem. Sócio, o tomate e o pepino é um legume. Não, tomate e pepino são bagas. Depois de domingo eles voltam a ser o que você quiser. Mas até domingo, tomate e pepino são bagas. Frutos carnosos indeiscentes, ou seja, que não abrem para dispersar as suas sementes. Maçã é um pseudofruto simples. O morango, um pseudofruto composto. O abacaxi, o figo, a amora, um pseudofruto múltiplo. Então você tem essa definição também de pseudofrutos. Quando outras estruturas que não o ovário muitas vezes se desenvolvem, é comum não reservar os nutrientes, se desenvolvem, tem uma hipertrofia e dão origem a uma estrutura carnosa, muitas vezes adocicada, que dá para a gente consumir. Então você tem essa definição também para os pseudofrutos. Não esqueça da maçã, questão 39, vai estar lá ela falando e que é um fruto. É mentira, é um pseudofruto, teoricamente, a parte comestível ali, uma região de pseudofruto, ok? Passei por diferentes áreas, quase uma hora comigo, me perdoe, mas aqui a biologia é muito maravilhosa, ela é muito linda e ela tem muitos nomezinhos. Eu espero ter contribuído com você para essa passagem, aproveite, tenta aí tirar suas dúvidas, se tiver manda, mais rápido eu respondo vocês. Obrigado pelo carinho sempre, se você não é inscrito se inscreva, se você gostou deixe o seu like, suas observações. Um abraço e excelente prova da UEM no domingo para todos vocês. Tchau, tchau!